Fala, Dev. Eu separei aqui um momento para contar para vocês um pouco da minha história, tá? Então, eu sou de 1994, então eu tenho aí quase 30 anos. Eu sou um apaixonado e evangelizador da área de tecnologia desde a primeira vez que meus olhos cruzaram com um lindo monitor de tubo em meados da virada do século. Então, isso aqui eu não estou exagerando, tá? Eu sou um evangelizador de verdade. Todas as pessoas que eu conheci na minha vida, que eu vi que existe o mínimo potencial para que a pessoa migre de fato para a área de tecnologia, eu coloquei bastante esforço para que isso acontecesse. Tá? Então, hoje, por exemplo, a minha esposa, que era técnica em enfermagem, ela é sócia de uma empresa junto comigo e com outro sócio. A mãe dela entrou também para o curso de análise de desenvolvimento de sistemas, cursou por algum tempo, mas acabou não ficando. Mas ela estudou ali uns 2 anos, mais ou menos, do curso. A minha mãe, que é uma pessoa de seus quase 60 anos já, a minha mãe não sabia ligar um computador até pouco tempo atrás. Eu fiquei muitos anos tentando convencer ela. E agora ela está estudando também, embora não seja especificamente para a área de TI. Ela está aprendendo funções de administração. Então ela está mexendo com Excel, Word, PowerPoint e ferramentas administrativas, tá? Então assim, eu tenho muito orgulho em ser evangelizador da área. Todo mundo que é possível eu trago para dentro da área, sempre tentando desmistificar o máximo possível. E eu também não incentivo todas as pessoas, porque eu entendo que a tecnologia não é para todas as pessoas, tá? Requer uma dedicação, uma força de vontade para pesquisar, para aprender, para ser um autodidata muito grande. Então, de lá para cá, desde a virada do século, quando eu tive contato com o primeiro computador, que não era meu, inclusive, eu tinha uma vizinha que tinha um namorado que tinha um computador, e ela ia para namorar e eu ia para usar o computador na casa dele. Então, de lá para cá, algumas oportunidades foram surgindo, tá? Eu fui professor em escola técnica, dei suporte para o usuário, fui estagiário de programação, fui bolsista também, fui dev full stack, dev front-end, fui professor particular, fui consultor, superintendente de inovação e tecnologia e também fui tech lead, que é o cargo que eu estou atualmente. Além de outros empregos fora da área, né, que eu sempre tento fazer algum tipo de correlação. Então, eu trabalhei, por exemplo, já como gerente de depósito. Tá? Então, trabalhando como gerente de depósito, não existe uma correlação muito direta ali com a programação. Mas, quando a gente está trabalhando com um cargo de gerência, as pessoas são pessoas. Então, no final das contas, não é tão diferente assim a gente gerenciar um time de estoque e gerenciar um time de desenvolvedores. Logicamente, tem as suas nuances, né? Mas, no final das contas, o gerenciamento dos recursos é o mesmo. Então, quando a gente está lidando com o tempo, o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, o dia de trabalho, o dia útil de trabalho, vai ter ali a mesma carga horária. Sejam 8 horas, 6 horas, 4 horas, dependendo do lugar. Mas a gente tem que saber trabalhar ali com os recursos que a gente tem dentro do momento que a gente tem. A gente nem sempre consegue escolher os nossos funcionários, por exemplo. Então, às vezes a gente tem aquele que rende um pouco mais, aquele que rende um pouco menos, aquele que motiva o time um pouco mais, aquele que desmotiva um pouco mais. Então, a gente tem que saber lidar com esses problemas ao longo do caminho. E essas correlações de ter tido experiências em outras áreas ajudam bastante no final das contas. Então é sempre interessante a gente ficar fazendo essas correlações. Então, para quem está migrando de área, pensem que vocês têm uma vantagem competitiva que os outros podem não ter. Então, por exemplo, se eu vim de psicologia e eu quero entrar no desenvolvimento, eu tenho um entendimento sobre a mente humana que a pessoa que é desenvolvedor mais hardcode, assim, o cara que é o programador mais hacker, ele não necessariamente vai ter esse conhecimento. Então, é bem interessante a gente conseguir usar isso como um ponto forte para que a gente se destaque em relação aos demais. Então, a minha jornada ela começou e segue até hoje com uma mescla de 2 grandes áreas, tá? Eu gosto muito de 2 coisas. Eu gosto muito de TI e eu gosto muito também da área de educação. Então, eu estudo desde sempre, tá? Eu nunca parei de estudar de fato. Eu parei de frequentar a escola tradicional, mas eu sempre estive fazendo algum curso, lendo algum livro. Então eu não consigo ficar parado de conhecimento. Eu tenho a impressão que se eu parar um dia, o meu cérebro atrofia e eu morro. Tá? Então assim, é quase compulsivo. Tá? Então,
Então eu comecei lá oficialmente a minha jornada no setor de TI com 13 anos. Quando eu tinha 13 anos eu entrei num curso que se chamava Informática Avançada e Manutenção de Computadores. Era em uma empresa que não existe mais hoje, que se chamava Microlins. Depois ela mudou de nome, foi adquirida por outras empresas, tá? Mas, se eu não me engano, ela é até de um dos Shark Tanks, o Semenzato. Se eu não me engano, é essa empresa, tá? Então, quando eu tava lá, eu fui convidado quando eu tinha 14 anos. Eu sempre tive essa mesma cara que eu tenho hoje e a mesma altura que eu tenho hoje. Então, eu tinha 13, 14 anos, eu tocava em bandinhas, assim, banda musical. E eu ia pra bailes e as pessoas achavam que eu tinha 18, tá? Então, com 13 anos, 14, eu já tinha barba, tinha 1,80 m e eu sempre fui muito corpulento. Eu sempre fui um cara grande. Eu sou gordo proporcional, assim, né? Então, eu sou um cara bem encorpado. Então, eu enganava bastante. Então, eu tinha 13, 14 anos e entrava em festa pra maior de idade pra tocar e tirar um dinheirinho na noite. Então, aqui com 13 e 14 ali, mais ou menos, entre 13 e 14... eu estava estudando lá nesse curso e, sem saber a minha idade, o pessoal foi lá e me convidou. O professor na época me convidou. Tu não tem interesse em ser professor auxiliar? E aí me explicou lá, não, o professor auxiliar basicamente tu vai ficar aqui junto comigo, vai ajudar os alunos quando tiverem dúvida, porque o laboratório é grande, fazia-se manutenção de hardware, né? Então, me convidaram lá, não tinha salário na época para professor auxiliar, inclusive ao contrário, eu pagava do meu bolso, porque eu ainda tinha que gastar com passagem e alimentação. Mas eu topei pela experiência, achei que ia ser legal, e aí comecei a ir. Depois de algum tempo, esse professor ele precisou sair da escola, ele pediu demissão e foi uma coisa meio abrupta. Eu não tenho certeza do que aconteceu, não sei se foi um desentendimento entre eles ou se ele arrumou alguma outra oportunidade, até hoje eu não sei, mas aconteceu alguma coisa que fez com que ele saísse de uma forma abrupta. E eles ficaram sem professor. Nesse meio tempo, enquanto eles estavam procurando um outro professor, eu assumi como professor substituto, ali dando aulas desde informática básica até esse outro curso de informática avançada. Então existia uma trilha de informática lá dentro, que todos eram dados por esse mesmo professor. Quando ele saiu, eu assumi todas elas. Então, em informática básica, eu ensinava lá desde ligar o computador, abrir um bloco de notas e coisas do gênero, até depois no avançado, lá onde eu tinha me formado, ensinava como mexer em computadores a nível de hardware. Depois, mais um tempo depois, eles perceberam, começaram a receber feedback dos alunos, e aí eles perceberam que não tinha necessidade de fazer a contratação necessariamente de um professor substituto, de um professor, de um outro professor para me substituir, de substituto. Então eles me convidaram para assumir o cargo. Para eles foi uma vantagem, porque como eu era menor de idade, eu entrava basicamente ali como um estagiário, um menor aprendiz, que na época não existia, mas eu era como se fosse um menor aprendiz. Então eu recebi um salário menor do que dos outros professores, mas era bom para minha carreira, era bom para a experiência, foi o que eles me disseram, pelo menos. Então eu acabei aceitando, e aí eu dava aula tanto aqui na minha cidade natal, quanto na cidade vizinha, que ela é separada aqui por água, então eu pegava uma balsa ali, 30 minutos na balsa, chegava lá na outra cidade, dava aula e voltava. Depois, como é que aconteceu então essa transição de instrutor de informática básica para desenvolvedor? Eu passei, durante o meu ensino médio, eu passei boa parte estudando de manhã e dando aula de tarde e no início da noite, né? Então eu voltava de noite quando estava na outra cidade, principalmente. E depois de formado ali então no ensino médio, eu fui fazer uma faculdade e eu escolhi na época fazer engenharia de computação. Isso foi 2012. O primeiro ano que eu fiz engenharia de computação. Então, eu fiz 2 tentativas. Em 2012, eu tentei, e aí não tive sucesso. Teve uma greve geral em 2012, que as escolas simplesmente pararam. Então, basicamente, o ano se perdeu ali. Eu tive, acho que 1 ou 2 meses de aula no máximo. Depois disso, no outro ano, dizendo pra mim mesmo que só não tinha dado certo por causa da greve, eu fui de novo. E aí participei mais um ano, 2013, eu cursei de novo engenharia de computação, do zero, né? E aí eu percebi que de fato não era para mim. A gente tinha acho que 10 ou 11 disciplinas, e dessas 10 ou 11, uma era de programação, uma era química e todo o resto era matemáticas e físicas ali. Então, álgebra linear, geometria analítica, esse tipo de matéria que o pessoal de engenharia adora. Então, quando eu percebi que não era para mim, eu acabei desistindo e voltei pro mercado de trabalho. Então, basicamente, aquele momento que muita gente passa de, ok, isso aí não é pra mim, eu tenho que me conformar ali em receber um salário mínimo e meio e
trabalhar lá igual os nossos pais, os nossos avós pro resto da vida fazendo aquilo ali. E é isso. E aí fui trabalhar com suporte em um data center. E aí, enquanto eu trabalhava lá, como eu trabalhava com suporte, eu comecei a criar alguns processos internos lá dentro e comecei a, por exemplo, criar algumas máquinas substitutas. Então, estragava alguma coisa, ao invés de eu tirar o computador da pessoa e arrumar ele na hora, eu entregava um computador novo para a pessoa. Os dados eram todos na rede, através do data center, então eu só entregava uma outra máquina para a pessoa e ficava com a máquina dela para arrumar com mais calma. Então, eu ficava muito tempo parado na sala, esperando algum desastre acontecer. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar bastante coisa. Nada de programação ainda até então, tá? E enquanto eu estava trabalhando lá, eu tive um momento financeiro bem ruim na minha vida. Aqueles momentos, assim, que tudo de ruim acontece ao mesmo tempo, né? Então, o teu único meio de transporte estraga, a tua casa começa a alagar, esse tipo de coisa. Aí alaga e dá um problema elétrico, e aí depois dá um problema estrutural, aí tem que pagar pedreiro, eletricista, encanador, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, um amigo, o Carlos, ele me chamou e me fez uma proposta pra gente trabalhar junto em um projeto. Ele tinha conseguido um projeto para um mercado, para um supermercado local aqui da nossa região, que é bem grande. Ele tinha conseguido um contrato com eles na época, isso em 2014, 2015, mais ou menos, deve ser. Era um contrato de alguma coisa na casa dos 12 mil. Então, aquilo ali me salvava muito. Na época eu ganhava 1.500, mais ou menos. E aí a gente fez esse projeto junto, e a proposta dele era que... Ele tentou me convencer a todo custo, tá? E eu não queria fazer porque eu não tinha confiança nenhuma. Eu disse pra ele, cara, olha, eu fiz engenharia lá, mas eu nem aprendi nada sobre programação, basicamente. Eu aprendi, assim, o básico do básico. Então eu não tenho confiança para fazer um sistema do zero e entregar ele para uma empresa. E aí a proposta dele foi uma das coisas que mudou a minha vida, inclusive, né? Mas a proposta dele foi que a gente fizesse juntos. Durante o tempo em que a gente estivesse fazendo, ele ia me ensinar a programar. E quando chegasse no final, a gente ia dividir meio a meio. Então, como me pareceu uma proposta indecorosa demais para dizer não, eu acabei aceitando. E a gente fez o projeto. A gente tinha 3 meses para fazer o projeto. E a gente se encontrava todos os dias depois do trabalho. E a gente intercalava, a gente trabalhava no mesmo computador, a gente intercalava, ele ia fazendo e me ensinando. E ele dizia, me dava as instruções, a gente vai fazer assim, assim, assado, isso que tem que fazer seguindo essa linha. E aí ele encostava a cabeça no ombro e dormia, porque a gente estava trabalhando de noite, então a gente estava virando direto. Então ele dormia e enquanto ele dormia eu programava. Aí ele acordava, revisava o que eu fiz e seguia e montava as instruções para a próxima. Aí a gente ia intercalando. Um programava e o outro dormia, um programava e o outro dormia. A gente fez. A gente teve que fazer, logicamente, algum jeitinho para conseguir fazer a entrega. A gente perdeu o prazo, ao invés de 90 dias, a gente entregou em 115, eu acho, 110. A gente atrasou aí quase um mês a entrega do projeto. Aí a gente fechou um acordo lá com eles, abateu uma parte do valor, então ao invés de receber 12, a gente recebeu 10, talvez, alguma coisa assim. Mas no final a gente conseguiu e isso salvou a minha vida financeira naquele momento. E aí depois disso, eu acabei percebendo que eu estava enganado lá quando eu parei de desenvolver as minhas habilidades estudantis lá em engenharia. E aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu só poderia estar no curso errado. Então eu comecei a dar uma pesquisada e pensei, não pode se resumir a engenharia, não pode ser aquilo. Não pode ser 11 cadeiras e ser uma de programação. Eu quero algo que seja focado em programação. Eu quero aprender a programar de verdade. Como é que eu faço? E aí eu fui pro computador para procurar algum curso online, alguma coisa assim, tá? Eu nem imaginava que existiria uma faculdade nessa linha. Então eu comecei a pesquisar, e aí eu decidi que ia voltar a estudar, seja como fosse. E aí eu entrei no curso de ADS, que é o Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E aí dali pra frente foi só felicidade, tá? Logicamente o curso ele tem algumas matérias que são satélites, assim, elas não são diretamente relacionadas à programação, mas elas ajudam bastante, inclusive algumas delas, como estatística, matemática discreta, eles ajudam bastante a criação da lógica, pelo menos, para a programação. E quando eu estava no segundo semestre, eu dava aula particular
de lógica de programação para o pessoal repetente do primeiro semestre. Então, o que acontecia? A gente tinha um professor de lógica de programação que ele era muito difícil, então muita gente tinha dificuldade de passar com ele. Nas turmas entravam 24 pessoas e o laboratório em que ele ficava tinha cerca de 60 pessoas, 50 pessoas. Então tinha uma turma de pessoas do semestre e duas turmas de repetente, mais ou menos. Então, como o pessoal, eu percebi que o pessoal tinha bastante dificuldade, eu tinha conseguido passar com ele de primeiro. Eu juntei as duas coisas, né? Eu já tinha esse gosto por dar aula. Comecei a dar aula particular para os colegas. Então, eu pegava um computador, ia lá pro IF mesmo, onde eu fiz a faculdade. Eu ia lá pro IF, pegava uma sala específica, ia para aquela sala e dava aula para os colegas. Na sequência, eu fui bolsista, fiz estágio na prefeitura aqui de onde eu moro. E aí, fazendo esse estágio, eu fiquei lá mais ou menos um ano, mais ou menos. E eu acabei assumindo algumas responsabilidades de liderança enquanto estagiário. Eu peguei alguns projetos para supervisionar. E aí eu fui convidado a me tornar superintendente de inovação. E aí, na prática, eu trabalhava como gerente de projetos. Mais ou menos, isso deve ter sido mais ou menos 2018, por aí. E eu trabalhava como gerente de projeto. Então, isso aqui, inclusive, é uma coisa muito louca da nossa área. Porque eu era um estudante universitário aqui. E eu trabalhava como gerente de projeto em um time que tinham 9 pessoas. E as 9 pessoas tinham pós-graduação em alguma coisa dentro da área de tecnologia. Tá? E eu era o líder do time. E eu tava, sei lá, no terceiro semestre, quarto semestre. Não, mais. Não, eu era formando talvez já no curso de ADS, mas eu ainda não tinha nenhuma formação acadêmica. E eu era gerente de projeto de um time de pós-graduados. Depois disso, eu trabalhei remoto em algumas empresas, tá? Então, eu trabalhei principalmente ali durante o tempo de pandemia. Eu trabalhei em umas 3, 4, 5 empresas, talvez. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei como dev, trabalhei como consultor, trabalhei como gerente de projetos. Fundei a Speaks, junto com mais 2 sócios, como eu comentei no início, a Kimberly, que é minha esposa, e o Lucas, que é o outro sócio. E virei Tech Lead na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, onde eu tô há mais ou menos, no momento que eu tô gravando esse vídeo, há pouco mais de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, qual é a minha missão aqui dentro do curso? Eu tenho 2 objetivos específicos aqui. O primeiro dele é compartilhar o máximo possível de conhecimento prático e teórico que foi acumulado ao longo da minha jornada, para conseguir ajudar quem tem interesse de ou entrar na área ou migrar e se destacar dentro da área de tecnologia, assim como eu fui ajudado. Então, como eu comentei ali, a coisa não teria acontecido como aconteceu se eu não tivesse recebido ajuda. E eu entendo que isso funciona assim para todo mundo, tá? Talvez não aconteça de uma forma tão explícita quanto aconteceu comigo ali com a questão do Carlos, chamando para fazer um sistema, dividindo meio a meio e tudo mais, mas é impossível a gente chegar em algum lugar distante, ainda mais no tempo em que eu cheguei, sem a gente ter ajuda. Tá? Então a gente precisa ter esse networking, a gente precisa ter gente que nos apoia, gente que acredita na gente. Então eu quero ao máximo possível tentar ser essa pessoa que compartilha aquilo que eu sei, não com a proposta de dar um atalho, mas sim com base de dar uma fundamentação para aquilo. Então, tornar aquilo sólido. A minha ideia não é ser a escada para que vocês consigam as coisas de uma forma mais fácil, mas sim criar um ambiente sólido para que aquilo que vocês aprenderam. Né? Diferente do que acontece normalmente. A gente vai lá, aprende um monte de coisa e aí aprendeu errado, tem que desaprender e aprender de novo. Então, a ideia aqui é construir da forma mais sólida possível para conseguir ajudar vocês a ingressar ou a migrar, mas seja como for, se destacar dentro da área. E um segundo ponto também é construir uma comunidade de aprendizado colaborativo, onde todo mundo pode crescer junto. Porque, como eu disse, todas as vezes que são possíveis, eu busco ajudar. Então, talvez, inclusive, algum de vocês que está vendo o curso já tenha sido ajudado em algum momento, mas eu busco, inclusive, pessoas para ajudar, tá? Então, eu entro em grupos lá em que as pessoas são escorraçadas, tá? Então, eu faço parte, por exemplo, de grupos de tech leads, grupos de tecnologia que tem basicamente líderes ou, enfim, buscando networking de pessoas que são relevantes dentro do mercado.
E aí, às vezes, chegam pessoas um pouco perdidas lá, que acabam caindo de paraquedas, que são iniciantes. E elas chegam lá pedindo dicas, ou pedindo ajuda, ou coisas do gênero, e aí o pessoal meio que deixa elas de canto. Ah, sai daqui, cara. Isso aqui é para quem já é consolidado, isso aqui é para quem é tech lead, isso aqui é para quem é gestor de não sei o quê. E aí tiram essa pessoa de lado. Eu, geralmente, quando isso acontece, toda vez que eu vejo, pelo menos, esse tipo de coisa acontecer, eu vou lá, chamo aquela pessoa no privado e digo, não, vem cá, vamos conversar. Qual é a ajuda que tu quer? O que eu posso te ajudar? Onde que dá de fazer a coisa acontecer? Onde que tu precisa de ajuda? Em qual é o momento que tu tá na tua carreira? E só que isso é impossível de fazer sozinho, né? Então a minha proposta aqui é construir uma comunidade para que a gente consiga ir aprendendo junto, e daqui a pouco a dúvida dessa pessoa pode ser respondida por outra pessoa que também está aprendendo, porque ela já aprendeu aquilo. Então não existe só o sucesso, não é uma coisa binária. Então não é ou eu tenho ou eu não tenho. Existe uma graduação entre ter e não ter. E é essa graduação que eu quero conseguir criar para que a gente consiga ter essa colaboração no aprendizado, né? Para que todo mundo consiga crescer junto de fato. Então, como eu disse, eu sempre disponibilizo meus contatos diretos, tá? Então pode ficar à vontade para mandar feedback, para mandar a sugestão de conteúdo, ou se não quiser mandar nada, quiser só me mandar um oi lá, ou bater um papo, tá? Eu adoro bater papo também. Então, eu sempre respondo dentro dos limites de tempo, né? Então, como eu comentei, eu tenho uma empresa, eu trabalho na FGV também. Então o tempo, eu gravo os conteúdos também, então o tempo não é o recurso mais abundante que eu tenho. Mas esse aqui é o meu WhatsApp pessoal, pode ficar à vontade para me mandar mensagem por lá. Esse aqui é o meu LinkedIn também, para quem quiser dar uma olhada lá, ou me seguir lá na rede também, eu sigo de volta. E esse aqui é o meu e-mail pessoal, também podem ficar à vontade para me mandar mensagem por lá. Tá? Que sempre que for possível, eu vou responder no menor tempo possível, tá? Então eu sempre respondo. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas eu sempre respondo. Pode me mandar mensagem por lá. As outras redes sociais, caso vocês me achem, eu não tenho costume de usar, tá? Então, Facebook, Instagram, Twitter, eu provavelmente tenho, provavelmente tenho as três. Instagram e Facebook, eu com certeza tenho. Twitter, talvez. Mas se vocês me acharem lá, não adianta me mandar mensagem, porque é muito difícil eu responder, tá? Mas nessas outras redes, principalmente no WhatsApp, eu tô sempre conectado. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha, de alguma forma, ajudado vocês, que tenha acontecido algum tipo de identificação, que talvez possa ter dado algum estalo, ou que pelo menos dê alguma esperança, que assim como aconteceu comigo, mostre para vocês que existe um caminho melhor do que a desistência. Sempre existe, tá? Então, há poucos anos atrás, 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos atrás, eu achei que era isso, que não tinha solução. Eu estava conformado em ganhar um salário 10 vezes menor do que o que eu já ganhei na atualidade, tá? Então, e com uma realização profissional também muito menor do que a da atualidade. Então, não desistam. É uma coisa meritocrática, depende muito de esforço. Então não é simplesmente não desistir, é não desistir, mas dar o máximo de si, se esforçar bastante e estar sempre disposto, de fato, a fazer a coisa acontecer. Mas se vocês estiverem dispostos a fazer a coisa acontecer, eu tô aqui para fazer isso acontecer junto com vocês. Então, pessoal, valeu, até o próximo vídeo.